conforme o dia, a hora, a oportunidade para poder chegar aí no ar. Bem-vindos, aqui a voz de Newton Marques. Receba aí o meu A de abraço, meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Eita, coisa boa! Já estava com saudade de ficar aí coladinho do seu lado. Vamos que vamos agora entreter. Aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões pertinentes relacionadas aos seus direitos do cidadão, direito à cidadania. Exatamente o que você ouviu. Estaremos aqui comentando a Constituição Federal, a Constituição comentada, explicada de forma sistemática, dogmática, assim nos aprofundando ao conhecimento revelador através do nosso poder constituinte e direto do Supremo Federal. Temos aqui as decisões recorrentes no dia a dia. Soma, multiplica, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos fazer amigo, vamos fazer amizade. Bem-vindos, bem-vindas. Muito bom, é um prazer enorme te receber aqui, por aqui. Vamos agora ao direito à informação. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal. Vamos agora ao nosso assunto do dia, o poder constituinte, os direitos e garantias individuais. O poder constituinte derivado não é ilimitado, visto que submete ao processo consignado no artigo 60, no parágrafo 2º e parágrafo 3º da Constituição. Bem assim os limites materiais, circunstanciais e temporais do parágrafo 1º, 4º e 5º do aludido artigo. A anterioridade, eu diria, de norma tributária, quando essa é gravosa, representa uma das garantias fundamentais do contribuinte, traduzindo uma limitação ao poder impositivo do Estado. A eficácia das regras jurídicas produzida pelo poder constituinte, redundante chamado de originário, não está sujeita a nenhuma limitação normativa, seja de ordem material, seja formal, porque provém do exercício de um poder de fato ou suprapositivo. Já as normas produzidas pelo poder reformador, essas têm sua validez e eficácia condicionada à legitimação que recebe da ordem constitucional. Daí a necessidade de obediência das emendas constitucionais, a chamada de cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas são cláusulas de pedra que não pode, nos direitos fundamentais, receber qualquer mudança ou alteração por emendas constitucional. Entretanto, senhores, de antemão percebe que no ordenamento jurídico vigente não há norma expressa nem sistemática que atribua a condição jurídica subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como o poder de subtrair essa percepção dos respectivos proventos e pensões. A incidência de lei tributária que anterior ou ulterior o submeta à incidência de contribuição previdenciária. Noutras palavras, não há em nosso ordenamento jurídico nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões de modo absoluto. A tributação da ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver o que a respeito do direito adquirido com aposentamento. Entretanto, contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores, direitos de natureza financeira, acrescentado pelos atos de disposições da Constituição transitória.
Entremente, senhores, o Congresso Nacional, no exercício de sua atividade constituinte derivado no desempenho de suas funções reformadoras, está juridicamente subordinado à decisão do poder constituinte originário, que, a par de restrições de ordens circunstanciais inibitórias do poder reformador, identificou em nosso sistema constitucional um núcleo temático intangível e imune à ação revisora da instituição parlamentar. As limitações materiais explícitas definidas no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição da República incidem diretamente sobre o poder de reforma conferida ao Poder Legislativo da União, inibindo-lhe o exercício nos pontos ali discriminados. A irreformabilidade desse núcleo temático, acaso desrespeitada, pode legitimar o controle normativo abstrato e mesmo a fiscalização jurisdicional concreta da constitucionalidade. Entretanto, nos demais incisos, não ocorrerá contrariedade ao parágrafo 5º do artigo 60 da Constituição, na medida em que o presidente da Câmara dos Deputados, autoridade coatora, aplica o dispositivo regimental adequado e declarada prejudicada a proposição que tiver substitutivo aprovado e não rejeitado, ressalvados aí os destaques do artigo 163, inciso 5º. É de se ver que, tendo a Câmara dos Deputados apenas rejeitado o substitutivo e não o projeto que veio por mensagem do Poder Executivo, não se cuida aplicar a norma do artigo 60, parágrafo 5º da Constituição. Por isso mesmo, afastada a rejeição do substitutivo, nada impede que se prossiga na votação do projeto originário. O que não se pode ser votado na mesma sessão legislativa é a emenda rejeitada ou havida por prejudicada, e não o substitutivo, que é uma subespécie do projeto originário. Entretanto, a subseção 3 das leis, no artigo 61 da nossa mãe constitucional, a nossa mãezinha constitucional, na cabeça do artigo 61, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Em análise, vamos fazer uma retrospectiva dos autos e evidências que o acordo mencionado diverge da diretriz jurisprudencial que essa Corte Suprema firmou esse entendimento, esta soberania. Com efeito, senhores, não mais assiste ao chefe do Poder Executivo a prerrogativa, eu diria, constitucional de fazer instaurar com exclusividade em matéria tributária concernente ao processo legislativo. Esse entendimento que encontra apoio na jurisprudência que o STF firmou no tema ora em análise. Entretanto, senhores, de antemão, no parágrafo 1º do artigo 61, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que a criação por lei de iniciativa parlamentar de programa municipal a ser desenvolvido em logradores públicos não invade o que é esfera de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. O artigo 2º da Lei Gaúcha 11.369 de 2001, cadastro de contratações temporárias, criação de procedimentos administrativos que devem ser observados pelo Poder Executivo na contratação de servidoras temporárias. As normas impugnadas, decorrentes de emendas parlamentares, estabelece o procedimento a ser adotado pelo Poder Executivo Estadual para a realização de inscrições no cadastro de contratações temporárias, tema não incluído entre aqueles cujos projetos de lei são de iniciativa privada do governador do Estado. A iniciativa legislativa no que se respeita
a criação de conta única de depósitos judiciais extrajudiciais. Cabe ao Poder Judiciário a deflagração do processo legislativo pelo chefe do Poder Executivo, consubstancia o que afronta ao texto da Constituição. Entretanto, senhores, também podemos afirmar que, tratando-se de projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, não pode o Poder Legislativo assim prazo para o exercício dessa prerrogativa sua. Não havendo aumento de despesa, o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, mas esse poder não é ilimitado, não se estendendo ele às emendas que não guardem estreita pertinência com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo pelo Executivo e que digam respeito à matéria, que também é da iniciativa privada daquela autoridade. Inciso 1 do artigo 61. Percebe que fixem ou modifiquem os efeitos das Forças Armadas. 2. Disponha sobre a lei estadual que concede o quê? Anistia a servidores públicos estaduais que interrompem suas atividades. Eu diria, o que isso poderia ser interrompido? A paralisação da prestação de serviços públicos. A jurisprudência dessa corte é firme no entendimento majoritário. Eu queria dizer, entre aspas, maior. Firmou-se o entendimento que cabe ao chefe do Poder Executivo deflagrar o que o processo legislativo referente à lei de criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica ou aumento de sua remuneração. Bem assim disponha sobre regime jurídico e provimento de cargo dos servidores públicos. Entretanto, senhor, no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Esse inequívoco, o vício da iniciativa da Lei Estadual 1117 de 90, na medida em que estabelece normas para a aplicação do salário mínimo profissional aos servidores estaduais, a incidência da regra de iniciativa legislativa exclusiva do chefe do Poder Executivo para dispor sobre remuneração dos cargos e funções do serviço público, em razão da cláusula de reserva, previsto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 da Carta Magna. A extinção de cargos públicos, seja de efeitos ou em comissão, pressupõe lei específica, dispondo quantos e quais cargos serão extintos, não podendo ocorrer por meio de norma genérica inserida na Constituição. Incabível por emenda constitucional nos Estados-membros que o Poder Legislativo disponha sobre espécie reservada à iniciativa privativa dos demais poderes da República, sob pena de afronta ao artigo 61 da Lei Maior. É inconstitucional a norma de Constituição do Estado-membro que dispõe sobre o valor da remuneração de servidores policiais e militares. A Constituição da República não oferece guarida à possibilidade de o governador do Distrito Federal criar cargos e reestruturar órgãos públicos por meio de simples decreto, mantida a decisão do Tribunal ACO, que, fundado em dispositivo da Lei Orgânica do Distrito Federal, entendeu violado na espécie o princípio da reserva legal. Entremente, senhor, também o Poder Constituinte Estadual, ele tem a sua autonomia nos atos de disposição constitucional transitória no artigo 11. As restrições jurisprudenciais inaplicáveis ao caso é da jurisprudência o assente do Supremo Tribunal, que afronta agora o princípio fundamental da separação, a independência dos poderes, o trato em constituições estaduais de matéria, sem caráter essencial constitucional. Assim, por exemplo, a relativa à fixação de vencimentos ou a concessão de vantagens específicas a servidores públicos que caracterize fraude à iniciativa reservada ao Poder Executivo de leis ordinárias a respeito. Esse precedente
A jurisprudência restritiva dos poderes da Assembleia Constituinte do Estado-membro não alcança as matérias às quais delas, cuidando a Constituição Federal da República, emprestou alçada constitucional. O parágrafo 1º do artigo 61 da Lei Republicana confere ao chefe do Poder Executivo a privativa competência para iniciar os processos de elaboração de diplomas legislativos que disponha sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, o aumento da respectiva remuneração, bem como os referentes a servidores públicos da União, dos territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidades e aposentadoria, a linha A e C do inciso 2 do artigo 61. Insistindo nessa linha de opção política, a mesma Lei Maior de 88 habilitou os presidentes do STF, dos tribunais superiores e dos tribunais de justiça a propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízes que lhe forem vinculados, tudo nos termos da linha B, no inciso 2 do artigo 96. A jurisprudência desta Casa de Justiça sedimentou, então, o tal entendimento de ser a cláusula de reserva de iniciativa incerta. É no parágrafo 1º do artigo 61. Corolário do princípio da separação dos poderes. Por isso mesmo de compulsória observância pelos Estados, inclusive no exercício do poder reformador que lhe assiste. Doravante, também pertinente, a linha B, a organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, servidores, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. A reserva de lei de iniciativa do chefe do Executivo, previsto no artigo 61 da nossa mãe constitucional, somente se aplica aos territórios federais. Não ofende o artigo 61 da Constituição, lei oriunda de projeto elaborado na Assembleia Legislativa Estadual, que trate sobre matéria tributária, uma vez que a aplicação desse dispositivo está circunscrita às iniciativas privativas do chefe do Poder Executivo Federal, na órbita exclusiva dos territórios federais. Entretanto, por tratar-se a Constituição de 88, admite a iniciativa parlamentar na instauração do processo legislativo em tema do direito tributário. A iniciativa reservada por constituir matéria de direito estrito não se presume, nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca o ato do legislador sobre o direito tributário, ainda que para conceder benefícios jurídicos de ordem fiscal, não se equipara especialmente para os fins de instauração do respectivo processo legislativo o ato de legislar sobre o orçamento do Estado. A linha C. Os servidores públicos da União e território, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. A Lei Complementar 11.370 de 99 do Estado do Rio Grande do Sul. A limitação do poder dever-se de autotutela da administração. A submissão obrigatória ao Poder Judiciário. A alteração no quê? No regime jurídico. Ao provocar a alteração no regime jurídico dos servidores civis do Estado do Rio Grande do Sul e impor limitações ao exercício da autotutela nas relações estatutárias estaduais. Entretanto, senhores, também é estabelecida entre administração e servidores a Lei Complementar Estadual 11.370 de 99, de iniciativa parlamentar, padece de vício formal e material de incompatibilidade. Dentre as regras básicas no processo legislativo federal, de observância compulsória pelos Estados, por sua implicação com o princípio fundamental da separação e independência dos poderes, encontram-se previstas nas alíneas A e C do artigo 61.
Entretanto, doravante, também o artigo 61 também vai prever na Constituição a iniciativa privativa do chefe do Executivo na elaboração de leis que disponham sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria. Por outro lado, não é pacífico o entendimento de que as regras básicas do processo legislativo da União são de observância obrigatória pelos Estados, por simples implicação com o princípio fundamental da separação e independência dos poderes. Doravante, também, a linha D, a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. A jurisprudência desta Corte firmou no sentido de que a regra gera inconstitucionalidade formal a emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa do Ministério Público Estadual, que importa o quê? O aumento de despesa. No julgamento, por exemplo, da ADINS 126/4, o STF decidiu que a competência do Ministério Público para propor a fixação de vencimentos decorre do poder que lhe confere a Constituição de iniciativa para a criação de cargos. A linha E, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84. Consoante o disposto na nossa Carta da República, a nossa mãe constitucional, incumbe o que? Ao chefe do Poder Executivo, o encaminhamento de projeto de lei que visa alterar o procedimento adotado no respectivo âmbito, a iniciativa de projeto de lei, observando o que a disciplina de central atendimento telefônico de serviço do Executivo, cabe a este último e não o Parlamento. A lei que versa sobre a criação e estruturação da administração pública é da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. O princípio da simetria afronta também o princípio da separação dos poderes. Entretanto, também sempre é permitido que a lei de iniciativa do Ministério Público, o texto normativo criou um novo órgão na administração pública estadual, composto entre outros membros, pois 2 secretários de Estado, além de acarretar ônus para o Estado-membro, afronta o dispositivo do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E da Constituição do Brasil. Doravante, também, relacionado à linha F, militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargo, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. À luz do princípio da simetria, é de iniciativa privada do chefe do Poder Executivo Estadual as leis que disciplinem o regime jurídico dos militares. Matéria restrita é a iniciativa do Poder Executivo. Não pode ser regulada por emenda constitucional, origem parlamentar. Também, o parágrafo 2º vai nos afirmar: a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Já a previsibilidade legal, que está instituída e registrada no artigo 62, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-la ao que de imediato ao Congresso Nacional. De antemão, a conversão da medida provisória na Lei 11.658 de 2008, sem autorização substancial, aditamento ao pedido inicial, esta inexistência de obstáculo processual ao prosseguimento do julgamento. A lei de conversão não convalida os vícios existentes na medida provisória. Doravante, o STF firmou o entendimento, o guardião, o Batman, no sentido de que não perde a eficácia. A medida provisória com força de lei, não apreciada pelo Congresso Nacional,
mas reeditada por meio de nova medida provisória, dentro do seu prazo de validade de 30 dias. Entretanto, também bastante pertinente a questão de ordem quanto à possibilidade de analisar o alegado vício formal da medida provisória após a sua conversão em lei. A lei de conversão não convalida os vícios formais, porventura insiste na medida provisória, que poderão ser objeto de análise do tribunal, no âmbito do controle de constitucionalidade. Entretanto, também verifica-se que a edição de medidas provisória pelo presidente da República, para legitimar-se juridicamente, depende de outros requisitos de estrita observância com os pressupostos legais. Também a crescente apropriação que vai instituir o que? Do poder de legislar por parte dos sucessivos presidentes da República tem despertado grave preocupação de ordem jurídica, em razão do fato da utilização excessiva das medidas provisórias. Já vimos derivadas medidas provisórias que vão causar profundas distorções que eu diria que se projetam no plano das relações políticas entre os poderes executivo e legislativo, entradas e saídas de presidentes da República. Nada pode justificar o que a utilização abusiva de medidas provisórias sob pena do executivo, quando ausente razões constitucionais de urgência, necessidade e relevância material, investir-se ilegitimamente nas mais relevantes funções institucional que pertence ao Congresso Nacional. Entretanto, também, no caso de reedição de medida provisória, ou no caso de sua conversão em lei, poderá o autor da ação direta pedir a extensão da ação, a medida provisória reeditada ou de lei de conversão, para que a inconstitucionalidade arguida venha a ser apreciada pelo STF, inclusive no que toca a liminar pleiteada. Doravante, também pertinente, a edição de medida provisória gera dois efeitos imediatos. O primeiro efeito é de ordem normativa. Eis que a medida provisória, que possui vigência e eficácias imediatas, inova em qualquer inaugural a ordem jurídica. O segundo efeito é de natureza ritual, eis que a publicação da medida provisória atua como verdadeira provocação, estimulando o que? O Congresso Nacional a instaurar o adequado procedimento de conversão em lei. No parágrafo 1º, é vedado a edição de medidas provisórias sobre matéria, inciso 1, relativa à linha A, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Também a linha B, direito penal, processual penal e processual civil. É inconstitucional a medida provisória que, alterando lei, suprime condenação em honorários advocatícios por sucumbência nas ações entre o FGTS e titulares de contas vinculadas, bem como naquelas em que figurem os respectivos representantes ou substitutos processuais. Entretanto, o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha C, a organização do Poder Judiciário e o Ministério Público, a carreira e a garantia dos seus membros, a regra do diploma maior, quanto à iniciativa do chefe do Poder Executivo para o projeto a respeito de certas matérias, não suplanta o tratamento dessas últimas pela vez primeira na Carta do próprio Estado. Mostra-se harmônico com a Constituição, preceito da Carta Estadual, prevendo a escolha do Procurador-Geral do Estado entre os integrantes da carreira. Temos a linha D, os planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvados previstos no artigo 167, parágrafo 3º da nossa mãe. Inciso 2, que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Inciso 3, reservado à lei complementar. Inciso 4, já disciplinado em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. No parágrafo 2º, medida provisória que implique instituição
ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153 e outros incisos e 154. Só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertido em lei até o último dia daquele que foi editado. Já se acha assentado no STF o entendimento de ser legítima a disciplina de matéria tributária por meio de medida provisória, instrumento que a Constituição confere força de lei. Entretanto, um grande A de abraço, um F de fortalecimento. Bem-vindos à minha casa. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de nosso Senhor Jesus. Um beijo no coração, Brasil.